Já. Bom dia, hoje a gente começa o nosso dia Novas Frenéticas com Bruna Visão e Mariana Diniz. O assunto de hoje é o que, amiga? O vazamento do petróleo no Golfo do México. Sim, a gente vai começar com uma entrevista com duas pessoas, com a nossa repórter Raíssa Macena, entrevistando nossa pessoa da rua, uma pessoa da rua, Malu Maria Luísa, muito bem, Costa. Boa tarde, senhorita Malu. Eu queria saber o que você achou dessa grande tragédia que aconteceu no Golfo do México. Fiquei decepcionada ao souber pelos jornais do mundo todo que afetou o oceano. Qual foi o oceano? o Pacífico. Muitos animais foram prejudicados, né? O solo também de perto das ilhas foram afetadas por causa do óleo derramado, né? Petróleo. É isso. Vai. Bom, como vocês viram na reportagem que Raíssa Macena entrevistou Malu, uma pessoa de rua que hoje está no nosso lado, para fazer esse trabalho, a gente vai aprofundar mais o processo para vocês de casa ver como que aconteceu o vazamento de petróleo no Golfo do México e como está acontecendo e como a população e as pessoas distintas estão procedendo com esse recurso. Vamos lá, Mariana. Será que o derramamento de petróleo no Golfo do México é tão grave assim? Pode ter certeza que é. Alguns especialistas foram rápidos ao prever o apocalipse, projetando imagens cruéis. Não foi, Raíssa? Muito cruéis. Com 1.600 quilômetros, não são metros, são quilômetros, caindo Você sabe o que é isso? de águas irreparáveis e praias em risco, pesca prejudicada por várias temporadas, espécies frágeis, extintas e uma indústria economicamente arrasada por anos. O presidente Barack Obama chamou o vazamento de um possível desastre ambiental sem precedentes. E alguns cientistas previram que o petróleo poderá se prender na correnteza do Golfo, levando destruição para a costa atlântica. Ainda assim, a explosão da plataforma de águas profundas não é sem precedentes, nem é pior acidente de petróleo da história. Seu impacto no final dependerá de um aumento de variáveis que inclui o clima, correntes oceânicas, as propriedades de petróleo, o sucesso ou fracasso dos esforços para estancar o fluxo. A tragédia, sim, uma grande tragédia, que afetou a costa do nosso mundo. Como disse o especialista, é a primeira batalha dessa guerra. Ninguém sabe quem vai vencer no final. O poço do qual fazemos sem parar cerca de 800 mil litros de petróleo por dia, gente. 800 mil litros de petróleo. Poderia continuar aberto por anos e anos. Mesmo assim, não chegaria nem perto dos 136 bilhões de litros de petróleo derramados pela força do Iraque quando deixaram o Kuwait em 1991. Não chega nem perto da magnitude do estoque. Estoque 1, E explodiu na Baía de Campé, no México, em 1979, e espalhou por volta de 500 milhões de litros de petróleo, antes que o poço fosse controlado. Isso aconteceu há anos, e a tragédia do Golfo conseguiu superar essa tragédia. Graças a Deus, não é graças a Deus. Superaram a outra tragédia. Terá que ficar muito pior para alcançar o impacto do acidente do petroleiro. Edson Valdez, em 1989, que contaminou 2.000 quilômetros de um intocável litoral e matou milhares de aves marinhas, lontras e focas, além dos
separar águias e destruir as nossas coitadas. Caramba, ninguém, nem mesmo os advogados das indústrias de petróleo, está defendendo o acidente. A área contaminada do Golfo continua aumentando e já foi encontrado petróleo em algumas áreas pantanosas, no ponto de Louisiana. As praias e os arrecifes das ilhas da Flórida, correm perigo se o óleo entrar na correnteza do Golfo. A única esperança. Na segunda-feira, porém, o vento estava levando o petróleo para a direção contrária, para longe da correnteza. Os piores efeitos do vazamento ainda estão para acontecer. E se os esforços para conter o petróleo tiverem pelo menos um pouco de sucesso e o clima cooperar, o pior poderá ser evitado, graças a Deus. Até agora, o que as pessoas estão temendo ainda não se concretizou, diz Edward Orwell, professor de ciência ambiental da Faculdade do Estado de Louisiana e perito em vazamentos de petróleo. Oh, abafa! Acho que será como o Hector Valdez? Será? Eu vou ver. Eu não imagino essa gravidade aqui, a não ser que as coisas piorem muito. Imagina essa tragédia no Brasil. Mas tá chegando no Brasil. Eu fico pensando como os nossos animais vão conseguir resistir a tanto de petróleo. O professor disse que a gente vai ter que tirar os nossos cabelinhos, os cabelos nossos, para poder filtrar o petróleo da água. Isso é uma mistura. Isso é a separação de mistura. Isso é uma mistura da química. Maurício ensinou, é da química. Maurício! Outra não disse, o céu não está desabando. Ele não está desabando. Disse Kenton, biólogo marinho e diretor exclusivo da Fundação Golfo do México. Um grupo de conservação em Corpus Christi, no Texas. Nós com certeza caímos em um buraco e temos que sair dele. Levantar, desculpa. Mas isso não significa que é o fim do Golfo do México. Ainda existe a ressurreição do Golfo do México. Temos esperança. Com certeza. O Golfo vai dar. E o impacto aqui no Brasil seria muito maior do que lá em Louisiana, né? Louisiana. Engenheiros falaram o tipo de petróleo que sai do poço é mais leve que o grosso espalhado pelo Exxon Valdez. Evapora com mais rapidez pela superfície e é mais rápido de queimar, ainda bem. Também aparenta responder melhor ao uso de dispersantes que ajudam a reduzi-la. Ainda assim, o petróleo continua capaz de causar danos significativos, principalmente quando se funde com água e forma uma espécie de mousse que flutua e pode percorrer longas distâncias. O petróleo, o estrago, Jacqueline Salt, cientista do CNO da Oceana, um grupo ambiental sem fins lucrativos, disse que o que foi? Eu fico olhando pra minha cara assim. Não, consiga, vá. Um grupo ambiental sem fins lucrativos disse que um grande parte do estrago já está se espalhando para o longo do litoral. E Deus queira que não se espalhe, Senhor. A gente vai orar, peraí. Vamos lá. A foto da lista da vigilância aeronáutica e dos navios da pesquisa. Algumas pessoas estão dizendo que como ainda não atingiu a costa, está tudo bem. Ela disse, mas muitos animais vivem no oceano. E o vazamento deste é prejudicial assim que atinge a água. Colocaram em risco as tartarugas marinhas, camarões, caranguejos e outras espécies de animais. Muitas dessas espécies já estão sendo atacadas há 10 dias. Nós estamos esperando para ver
chegada ao litoral. Mas nunca saberemos os verdadeiros impactos no oceano. O impacto econômico é tão incerto quanto os danos ambientais. Com milhões de galões da água, Milhões de galões, muito, gente. Não é um, não é dois, não é três, não é quatro, Não é 5, não é 6, não é 7, não é 8, não é seis, não é sete, não é oito, não é nove, não é 10, é milhões. Alguns especialistas preveem um grande dano à economia. Especialistas no Instituto de Pesquisa de Harvard para Estudos no Golfo México, em Corpus Christi, por exemplo, estimam que 1,6 bilhões de dólares, dinheiro, não é real, não é cruzeiro, é dólares, ó, dinheiro com força de... Ah, se eu tivesse, da economia anual, incluindo turismo, pesca e outros, estão em risco. E essa é só a ponta do iceberg, diz David, do Instituto de Economia Social. Ainda é cedo e existem muitas chances de ocorrerem impactos negativos. Até quando, gente? Até quando que a gente vai conseguir aguentar isso com a nossa natureza? Você não acha que isso é certo? A gente deveria tirar um pouco dos nossos cabelos para aplicar um pouquinho, né? Isso é mistura. Separação. É separação. Bom, a gente, até quando? O Golfo não é um ambiente privativo, não. Primitivo. Primitivo. Ele já desenvolveu a problemas crônicos e agudos de poluição ambiental. Refinarias e indústrias químicas que produzam a costa do México até o Mississippi derrubam inconstáveis litros de poluentes de água. Isso é trágico. Mas a natureza há de superar. Deus é maior. Após o derramamento do Ixtos, há 31 anos atrás, o segundo maior da história, o Golfo Ricochete. Em 3 dias houve um pequeno rastro do vazamento fora da costa mexicana, agravado por um acidente com um petroleiro no Golfo, poucos meses depois, que liberou quase 10 milhões de litros, segundo especialistas. O Golfo é tremendamente vivo, disse Duncan. Mas nós sempre temos que nos perguntar o quanto podemos aguentar do desastre como esse e nos recuperamos. Como cientistas, preciso reconhecer que simplesmente não podemos